Ele nos justifica e é o poder de Deus para a salvação. Poder de Deus. Olha, o Evangelho nos transforma. Você quer ver um exemplo grande de Evangelho, de transformação? Quando Jesus transforma a água em vinho. Transformação. Se a gente for resumir, esse é o Evangelho. A gente é transformado em algo muito melhor. Em algo agora que é para a eternidade. A gente não pode esquecer o que é o Evangelho. Se a gente vai pregar o Evangelho, como é que a gente pode esquecer? E o Evangelho é poder. O Evangelho transforma. O Evangelho é a boas novas. O Evangelho é a palavra que liberta. Nós não podemos esquecer o que é o Evangelho. O Evangelho é um monte de coisa. Aqui a gente só falou algumas coisas. Amém? Amém. Então a gente vai pregar o Evangelho. E a primeira coisa que a gente precisa saber é justamente sobre ele, não é? E há uma ordem o quê? Para a evangelização. Quem lembra dessa ordem? Onde que é que a gente vai encontrar essa ordem? Para evangelizar. Não precisa falar o capítulo, o versículo, não. Mas onde que está? A gente tem Antigo e Novo Testamento. Isso mesmo. Está em Mateus? Mateus. Final de Mateus. Esse evangelho, para a gente pegar, vai estar em Mateus, vai estar em Marcos. O que acontece? A gente precisa então discernir as coisas que estavam no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Onde está o Evangelho? No Novo Testamento. No Novo Testamento. Quais são os Evangelhos? Mateus, Marcos, João. João. Deus, Marcos, João. Nós só fomos até aí. A gente nem falou do restante do Novo Testamento. A gente vai aprender então pelo Novo Testamento. Então, a gente não, isso aí é o básico para a gente evangelizar. Para a gente fazer lições, para falar do amor de Jesus. Porque os evangelhos, eles vão estar falando justamente sobre quem? A vida e morte de Jesus. Exatamente. Então, se a gente não tiver isso aqui, ó, na mente, como é que a gente vai fazer lições? Como é que a gente vai pregar para as pessoas? A gente precisa saber. E não é saber porque eu falei, é saber porque vocês leram. É saber porque vocês entenderam. Porque vocês pegaram a Bíblia, folhearam, leram e compreenderam. E quem faz a gente compreender a palavra? Espírito Santo. Exatamente. Então, eu posso falar um monte de coisa, posso ter a informação acadêmica mais maravilhosa, te explicar um monte de coisa da Bíblia. Se o Espírito Santo não revelar para você, não vai adiantar de nada. Porque tem um monte de gente, chamados eruditos, que conhece toda a Bíblia, mas para eles não funciona. Nada. Porque não há transformação, porque eles não creem nela. E eles não creem no Espírito Santo. Tem que haver dois tipos de entendimento. Um aqui e o outro aqui. Tem pessoas que o entendimento só fica aqui. Não desce pro coração. Esse é o problema dos outros que vieram antes de Jesus, os mestres da lei, sim, eles tinham o entendimento e o conhecimento. Só que aconteceu algo que também estava profetizado e eles não consideravam isso, até porque quem matou Jesus foi os próprios sacerdotes e escribas que não conseguiam competir com eles e não concordavam com a mensagem de Jesus. Fizeram a mesma coisa que os outros fizeram no passado, com os outros profetas. O profeta, quando profetizava, tinha que sair correndo. Então agora vamos pensar numa coisa. O evangelismo, a evangelização, o evangelho, ele é uma sugestão ou uma ordenança? De acordo Uma com o que... ordenança de Jesus. Uma ordenança de Jesus. Abre lá em Marcos capítulo 16, 14 ao 10. Marcos 16, 14 ao 10. Vamos ver, olha aqui. 14 ao 18, né, gente? Ao 10 entendi. Eita! Marcos, capítulo 16, versículo 14. Ao 18. Ai, ai. Pode ler, quem achou?
14 ao 18. Tá. Cadê, gente? Ah, sumiu da minha cara. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Quando Jesus fala aí, ele está dando uma sugestão ou está dando uma ordenança? Ordenança. E ele fala exatamente o que a gente precisa fazer e o que vai acontecer, não é? E vocês acham que está acontecendo isso? Não. Por quê? Tá feio. Falta de coragem. Hã? Falta de coragem. Não sei, ué. O que vocês acham? Por que não está acontecendo? Olha só. Ele fala que aqueles que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que incomoda nesse versículo aqui? Condenação. Isso tem que nos incomodar. Tem que incomodar quando a gente pensa que tem pessoas lá fora que não conhecem o Evangelho ou conhecem o Evangelho meia boca. E essas pessoas vão ser o quê? Condenadas. Elas vão morrer. E a gente tem essa palavra, a palavra da salvação. A gente tem a palavra que pode libertar. Então o nosso papel como cristão é o quê? Ir lá e pregar. Certo? Falar de Jesus. Quem vai salvar é Jesus, não somos nós. Quem vai convencer também não somos nós. É o Espírito Santo. Então o nosso papel é ir, é caminhar, é crer que o Senhor vai fazer aquilo que Ele falou. O que acontece muitas vezes é que a gente sai para evangelizar e sai com muitos medos, com muitas dificuldades, se as pessoas vão aceitar, se elas vão receber bem. O Senhor Jesus não falou que é para poder falar só para quem te receber. O Senhor Jesus não falou que é para você falar do Evangelho só quando a pessoa te tratar bem. O Senhor Jesus não falou que é para você falar e pregar o Evangelho só no momento oportuno. Ele simplesmente falou que nós devemos ir e fazer aquilo que Ele mandou, para que as pessoas creiam. E aí sim a gente vai ver o que? Um evangelho de poder. Um evangelho, mas depende de nós. Depende muito mais da nossa fé do que da fé do outro que está lá. Ué. Porque a outra pessoa que está lá não vai ter fé não, gente. Quem vai ter somos nós. Nós sabemos, nós conhecemos a palavra, nós temos que ter a fé de que nós vamos lá falar de Jesus e vidas vão ser alcançadas. Talvez não vão ser alcançadas da forma como nós queremos e idealizamos, mas da forma como Deus quer e Deus preparou. Então, às vezes você pode chegar aqui e falar para uma pessoa e ela não te dá ouvido aqui nesse momento, mas vai chegar lá do outro lado outra pessoa e talvez vai repetir a mesma coisa que você falou e já vai acender uma anteninha na cabeça dela. E talvez ela também não vai ter reação, mas na terceira pessoa talvez que falar, ela fala, realmente eu acho que eu preciso procurar uma igreja. E aí o Senhor começa a trabalhar no coração dessa pessoa. Porque é assim que acontece com as pessoas que estão no mundo. A gente lança a semente. Não fica esperando lá, sentado, esperando a semente crescer, não. Vai batalhar em outro lugar. Já fez, já semeou, já tratou, já cuidou. Deixa que essa parte do crescimento, ela não é nossa, é do Senhor. Mas a ordem é sempre a mesma. Ir de pregar o Evangelho. Curai. E a gente tem que ter essa convicção, crer. Ainda que ele não cure lá no momento, mas você tem que crer que vai curar. Você está orando para quê? Para ser curado, ué. Quem cura é você não, é Jesus, ué. Você vai lá, ora, mas o seu papel é orar. O seu papel é crer. Você vai ser curado é com Deus, não é comigo. Eu não tenho poder para curar. Quem tem o poder é o Senhor. É semeado, nasce, mas a espinheira da vida faz que a pessoa não continua. Que nem naquela parábola que o semeador semeou alguma semente na beira da estrada, outro em terra fértil, né?
Então, é assim, a gente tenta, fala, às vezes até nasce, mas a pessoa não continua. Ela simplesmente os espinhos da vida Verdade. se foca. Mas o semeador semeou, né? Não importa como, mas ele semeou. Ele semeou onde que ele achou lugar para semear, ele semeou. Se nasceu, se floresceu, se frutificou, aí é com a pessoa, não é com a gente. E é isso que a gente precisa, às vezes, compreender, que quando a gente sai, quando a gente fala, vamos fazer missões, vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Jesus, esse é o nosso papel. Nós aceitamos Jesus porque alguém pregou para nós. Nós aceitamos Jesus porque alguém falou de Jesus. Ainda pessoas que nasceram em berço evangélico, para ela nascer no berço evangélico, teve que ter uma pregação para alguém em primeiro lugar. E alguém fez uma oração para que ela fosse sustentada ali. Então esse é o nosso papel, de ir pregar o Evangelho. E aí, deixa eu abrir aqui, agora vai ser uma luta com o celular que toda hora vai abrir e fechar. E às vezes uma mesma família, nascendo lá cristão, nem todos são cristãos. Não, porque é uma escolha, né? Porque na casa dos meus pais, nós éramos 11 irmãos, 5 homens e 6 mulheres. Todos seguiram, só o irmão mais velho não. Ele leu a Bíblia de cabo a rabo várias vezes, mas nunca se decidiu. Aí eu não sei se na hora da morte, porque ele ficou às vezes, sem poder falar, depois de um acidente que furou um ferro, a cabeça dele entrou no cérebro. Daí ele não podia falar mais. Mas a gente mesmo assim eu tentava falar para ele, que eu cuidei dele 2 anos em cima da cama. E ele até lá nunca se decidiu todos os irmãos seguiram, e ele não. é difícil, né? A gente fica sem entender, né? Porque, né? Mas é assim mesmo, é uma questão de escolha, né? Cada um entende. Quem convence é o Espírito Santo, se a pessoa resiste. Vai ser a responsabilidade de cada um, porque a palavra foi ensinada desde criança. Sim. Mas se nunca se decidiu a seguir, e conhecendo a palavra, porque na casa dos meus pais, todo dia cedo tinha o culto da manhã. Antes de ir para a lavoura, na hora do café, tinha o culto da manhã. Aí todo dia um tinha que fazer a oração final. Ele também teve que fazer, mas nunca se decidiu. Oportunidade ele teve, né? Conhecer, eu conhecia. Como ele leu a Bíblia várias vezes, do começo ao fim, ia na igreja e tudo, mas nunca se decidiu. Até lá é que ele não falava mais. Não sei se nesta hora, quando ficou em cima da cama, às vezes a gente não sabe. Deus pode ter falado com ele e ele ainda ter aceitado, mas isso daí a gente não sabe, só Deus. É verdade. Vamos ler lá em Mateus, no capítulo 28. (19 e 20). Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que a gente nota aí? Aí a gente já pregou, mas o senhor está falando para pregar, mas tem uma coisa a mais aí. O que é? Uma promessa. Uma outra coisa, vamos pensar. Leia, ó. Ele fala para a gente fazer o que primeiro? Discípulos.
Isso aí. Então, ó, ele fala para a gente ir, certo? E aí ele vai falar assim, portanto. Então, se você está indo, então faça. Quantos de nós temos feito os discípulos? Amém. Agora, o que acontece? Quando nós fazemos discípulos, os discípulos parecem com quem? Com quem está discipulando eles. Certo. A responsabilidade está aí. Com quem que nós estamos parecendo? Nós temos que parecer com quem? Com Cristo. Então, aonde que a gente precisa entender que nós precisamos ir pregar o Evangelho? Nós vamos fazer discípulos. Mas agora, como que eu estou diante de Deus? Eu estou parecendo com Cristo? As minhas atitudes estão coerentes com a palavra de Deus? Aquilo que eu estou vivendo no meu dia a dia, na minha vida, está coerente com aquilo que a palavra está falando? Então, para mim poder fazer discípulos, eu vou fazer discípulos parecidos comigo. Então, eu preciso, inevitavelmente, estar parecida com Cristo. Eu preciso ter o caráter de Cristo. Ainda que a gente não consiga, né? O 100%. Que somos falhos, vamos errar, né? Porque líderes também erram. Porém, a nossa busca ela tem que ser inevitável. E reconhecer quando erramos também. Reconhecer quando, foi mal. Por quê? Isso é sinônimo de humildade, que é o que Jesus nos ensina. Reconhecer os erros, voltar. Né? Muitas vezes a gente precisa retroceder em alguns aspectos da nossa vida. Mas para que os nossos discípulos pareçam com Cristo. Eles não podem parecer conosco no nosso caráter caído. Ele precisa parecer conosco no nosso caráter renovado em Cristo Jesus. Então agora eu preciso fazer discípulos. E aí a pergunta é, quantos discípulos eu tenho feito? E às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho falado de Jesus para ninguém, eu não tenho discipulado ninguém. Mas a sua vida discipula. Pessoas que andam com você estão sendo discipuladas. Pessoas que trabalham com você estão sendo discipuladas. Seus familiares estão com você, estão sendo discipulados. E aí eu pergunto, como? Qual lado, né? Como diz aqui o pastor, de um lado ou por outro. Qual lado que você está discipulando? Como que estão as pessoas? Porque a gente já reparou que quando a gente anda muito com uma pessoa, a gente fica meio parecida com ela, não é não? Então, aí nós somos influência, ou somos influenciados. E essa é a pergunta. Por que vocês estão sendo influência ou estão sendo influenciados? Vocês são influenciadores, não é influenciadores do YouTube não, da internet não, viu gente? Influenciadores da palavra de Deus. Ou vocês estão sendo influenciados? E essa pergunta todos os dias nós devemos fazer a nós mesmos, porque é uma responsabilidade. Pregar o Evangelho não é só palavras soltas, é uma responsabilidade grande. Mas quem nos garante essa vitória, quem nos garante que nós damos conta, não somos nós mesmos, mas sim o próprio Jesus, que nos deu a ordem para ir e falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então a primeira coisa que nós devemos acreditar, quando eu caminho para poder ir, quando eu vou para fazer a obra de Deus, eu tenho que crer o quê? Que Jesus está comigo. Que eu não estou sozinha, que o Senhor vai me dar as palavras certas para a pessoa certa, Ele vai colocar no meu caminho pessoas certas. Eu tenho uma história, teve uma vez, eu tinha uma célula na minha casa, era uma célula de mulheres, eu não era líder dessa célula, era quando eu morava ainda em Belo Horizonte, e minha líder, ela faltava muito, para falar a verdade, ela sempre me colocava para poder ministrar no lugar dela, e como a célula já estava na minha casa, consequentemente, quando ela faltava, acabava que eu que ministrava na célula. O que aconteceu uma vez? Isso aconteceu por 2 vezes, na verdade. Ninguém foi na célula, só uma mulher, só uma senhora foi nessa célula. Eu não esqueço dela de jeito nenhum, uma pessoa assim que eu amo de paixão. Ela era casada com um senhor que já era idoso, eles casaram mais velhos mesmo, e ele já era bem idoso também, já estava ficando meio
com um pouco de demência, alguma coisa assim. Mas foi bem no início, então estava muito confuso para todo mundo. E ela chegou lá, e aí eu tinha já uma palavra, eu já tinha estudado a palavra, e foi muito interessante isso. Eu falei, ninguém veio, mas eu vou falar para você aquilo que Deus falou para mim hoje. E aí eu comecei a ministrar para ela, se não me engano, foi até sobre os gigantes na vida da gente, essas coisas. E aí, dentro daquilo que eu falei, ela começou a chorar e tal. Eu falei, nossa, o que foi, Dina? Aí ela foi e estava me explicando que ela estava ali, que ela estava com um problema muito difícil com o marido dela, que ela estava com vergonha, que ele estava agredindo ela. Você pensa, 2 idosos, e um agredindo o outro, ele batia nela, ele tinha machucado ela. E ela não queria falar porque ela estava com vergonha, porque ela tinha uma idade avançada, né? E ela ficava com medo de ninguém acreditar nela. E ele estava falando coisas com ela, ofendendo ela profundamente. E ele nunca tinha sido assim. E a gente não estava também entendendo. Então, o que eu concluí? O Senhor preparou aquele momento para quem? Ela. E é assim que Deus faz. E Deus faz isso com as pessoas que já estão na presença dEle, mas faz isso também com aqueles que ainda não conhecem. Naquele dia que a Cristina, que eu fui evangelizar, e que eu falei com aquela mulher, Deus preparou com certeza aquele momento para aquela mulher. Porque ela estava pedindo respostas de Deus. E o mais interessante é que no momento que eu estava orando para ela, falando umas coisas, falei, meu Deus, eu não conheço a vida dessa mulher. E eu estou aqui falando do marido, de não sei o quê, né? E assim, meio constrangida até. E é isso que muitas vezes nos trava para poder fazer a obra de Deus. Mas continuei falando e tal. E aí eu vi, ela ficou assim, meio que sem reação no momento da oração. Mas eu senti que ela precisava conversar, pela expressão dela. E comecei a conversar, e ela falou que ela tinha pedido uma resposta para Deus. E Deus, naquele momento, estava dando uma resposta para ela. Então, uma pessoa que ela não estava crente, ela não é batizada, ela não é cristã. Mas ela orou, ela creu, e o Senhor enviou a resposta. E às vezes nós seremos a resposta de muitas pessoas, no momento que a gente estiver evangelizando, no momento que a gente estiver lá fora para falar de Jesus. E a gente não pode se conter, a gente não pode achar que é bobagem, que é só coisa da nossa cabeça. Vai lá, se for verdade. E se for isso, porque o diabo não vai falar para você pregar para ninguém não, gente. O diabo não vai falar assim, levanta daí e fala com aquela pessoa lá de Jesus. O diabo vai falar isso não, né? Mas Jesus vai, o Espírito Santo vai te incomodar para você ir lá e falar. O diabo desanima, fala, não, isso é coisa dessa cabeça. Aí quando tiver na sua cabeça, né, vou falar de Jesus para ela agora. Aí vem, não, agora não. Você pode saber que é o diabo falando na sua cabeça. É que a Bíblia diz que devemos falar em tempo e fora do tempo. Mesmo que não está no Mesmo tempo, que vale a seja pena. uma hora assim meio imprópria, mas falar. Na verdade, a Bíblia nos dá uma ordenança de ser atalaia. Se você está ao lado de uma pessoa e vendo ela se afundar e você não fala para ela, você tem parte da culpa, você tem parte da responsabilidade, porque certamente Deus te colocou ali ao lado dela exatamente para isso. Você tem a resposta para dar para ela. Você está se perdendo, esse caminho não é um caminho bom. E vai falando. Verdade. E aí a gente vai, então, a gente entendeu. Pregar o evangelho é o quê? Uma ordenança. A gente pode desobedecer a ordenança de Deus, gente? O que acontece com quem desobedece? Peca. Quando ele não fala de Jesus, a gente está pecando. Porque nós estamos desobedecendo. Não é uma ordem? Está vendo como é que a coisa é séria? Não é simplesmente para não, é porque eu não levo jeito para isso. Não, é uma ordem, tem que ir, tem que falar de Jesus. Ponto. Se é uma ordem, é uma ordenança. Se é uma ordenança, a gente desobedece. E aí a gente precisa aprender a obedecer. Então, o que é o evangelizar? É justamente o falar, o comunicar o evangelho para as pessoas. É falar de Jesus para as pessoas. É falar
pregar esse evangelho e deixar que Deus traga o resultado. O resultado é de Deus. Mas a obrigação de pregar, discipular, essa é nossa. De fazer discípulos, ela é nossa. O resultado é de Deus. Porque o Espírito Santo, quando a pessoa já tem o conhecimento da palavra, o que ele faz? Ele faz ela lembrar, ele traz a memória o tempo todo. E quem traz a memória, nossa memória, as palavras de Deus é o quê? É Deus. Então, o evangelizar é essa atitude que nós temos, então, de pregar o evangelho. E qual que é o objetivo do evangelismo? Ganhar almas. O objetivo é ganhar almas, mas é mais do que ganhar almas. Porque quando eu falo assim, ganhar almas, é como se eu estivesse pegando para mim, né? Mas não, é levar o homem a ter o conhecimento do pecado, é levar o homem a entender que ele precisa de salvação, é levar o homem a entender que Jesus morreu por ele, que mesmo sem ele merecer, o Senhor Jesus o ama e o salvou. É fazer com que o homem entenda, levar para ele, se apresenta para ele o evangelho. E desse evangelho vai falar que todo homem ele é pecador e que ele precisa de Jesus. E que Jesus morreu por causa dele. Então o homem tem que levar ele a esse entendimento ou a esse conhecimento. Agora, o que vai fazer com esse conhecimento é o Espírito Santo que vai trabalhar nele, não somos nós. Mas nós podemos fazer uma coisa, sabe o quê? Orar por essa pessoa. Nós levamos a palavra, mas agora nós precisamos o quê? Orar por essa pessoa. Nós precisamos falar com Deus sobre essa pessoa, interceder por essa pessoa, colocar ela diante de Deus. Senhor, tem misericórdia. Igual Abraão fazia, igual Moisés fazia, que intercedia pelo povo, mesmo o povo sem merecer, eles estavam lá intercedendo. E a obra do Senhor. Mesmo as pessoas, parece que tem aquela questão antiga de medo. Muitas vezes eu conversando com pessoas sobre Jesus, ela fala, não, então pede Jesus. Eu falo, não posso pedir agora. Mas você também, quando você fala, eu posso falar com Deus? Sim, você pode falar com Deus e Deus está ouvindo. E creio que Deus já ouviu muitas vezes. E daí você ministra. Deus é o Consolador. Deus ele está presente a todo momento, dia, noite. É o único que você pode falar mesmo sem palavras, em pensamento. Ninguém consegue te frear. Quando a gente leva o conhecimento e abre a mente, juntamente com o Espírito Santo, é como você apresentasse Deus para a pessoa. Daí você chega na outra semana, que eu já fiz evangelho, e aí, falou com Deus? Falei. Deus falou com você? Ah, falou. Eu sinto a paz, eu sinto que Deus já me respondeu. Glória a Deus. Isso é tremendo, porque daí a pessoa entra no primeiro amor. Amém, é isso mesmo. E é bênção demais quando a gente percebe que a gente fez alguma coisa assim, né? Mesmo sabendo que foi Deus que fez, mas a gente, como participante, participou. Né? Hoje... Então, e aí a gente tem o objetivo do evangelismo, né, que é levar o homem, aí o homem vai tomar essa decisão positiva, né, em relação a Cristo. E agora, por que nós devemos evangelizar? Já foi falar. Não, a gente falou do objetivo do evangelismo. Mas do por que evangelizar. nós devemos evangelizar? Porque é uma ordem. Sim, porque é uma ordem. Agora, olha só. Quando a gente fala assim, o evangelizar, a gente vai levar as pessoas ao conhecimento que só Cristo salva. Essa é a primeira coisa. E a gente vai também, por causa do amor que a gente sente pelas pessoas. Se a gente for evangelizar sem amor, não vai ter nenhuma função. Então nós devemos evangelizar porque nós amamos as pessoas. Gente, isso é uma coisa muito séria e muito óbvia, mas que nem todo mundo ama da forma como deveria amar aqueles que estão lá fora. Eu falo por experiência minha mesmo.
de que eu tive que orar muito ao Senhor, falar, Senhor, coloca esse amor, eu quero amar as pessoas e quero amá-las da forma como elas são. As pessoas não precisam ser mudadas para que eu as ame, eu preciso amá-las para que o amor de Cristo as transforme e as mude. Então a primeira coisa, eu quero evangelizar. O evangelizar é isso, é por amor. Se eu não amar a pessoa, não adianta. Porque eu não vou querer nem ter um certo envolvimento, eu não vou querer ter um relacionamento com essa pessoa. E o amor nos leva a ter relacionamento. O amor nos leva a ter o envolvimento. O amor nos leva a querer conhecer a pessoa. E isso é parte nossa de fazer. O evangelizar, ele é isso também. E aí a gente fala que o evangelizar é por amor ao próximo e outra coisa, por gratidão a Deus. Amém. A gente é grato a Deus. E essa gratidão, ela vai nos levar a querer realmente fazer com que outras pessoas aceitem Jesus, porque a gente os ama. Então fala-se que quando contemplamos o amor de Deus por nós, este nos coloca um sentimento de gratidão a Ele, por nossa salvação em Cristo. A melhor forma de demonstrarmos a gratidão a Deus é compartilharmos com os outros o amor de Cristo e a nossa fé nele. Quando a gente está muito feliz com uma coisa, a gente não quer compartilhar, gente. A gente está muito feliz, a gente não quer que todo mundo se alegre com a gente. Então, o evangelizar é exatamente isso. E a responsabilidade diante de Deus. Então a gente tem uma ordenança, a gente tem um mandamento de Deus, e isso então o evangelizar é a responsabilidade diante de Deus. Né? Lê lá em 2 Coríntios capítulo 5, do 9 ao 11. Achou, pode ler. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver praticado por meio do corpo. E assim que, sabendo o temor de que deves ao Senhor, persuadimos os homens à fé, e somos manifestos a Deus, e espero que a vossa consciência também estejamos manifestos. Amém. Então ali a gente fala assim, a ideia da responsabilidade pessoal e de prestar contas a Deus. O juiz soberano era um estímulo importante à evangelização na igreja primitiva. Com certeza, todos iremos comparecer diante de Deus e prestar contas. O negócio pediu aqui. Diante de Deus e prestar contas pela divulgação ou não do Evangelho de Cristo. Se queremos realmente que Cristo volte, devemos pregar o Evangelho em todo o mundo, porque esse também é o desejo daqueles que querem evangelizar, que é a volta de Cristo. Amém? Amém. Que a gente vai dar continuidade a essa apostila, pelo menos um pedacinho antes dos evangelismos, para a gente poder se inteirar do que é evangelismo, porque não adianta a gente estar lá fora evangelizando sem saber exatamente o que é evangelismo. E depois é uma apostila pequenininha. E ela vai falar dos critérios para ser um evangelista, como que deve ser o comportamento, o que ele deve saber, como que ele deve se situar diante das situações, como que nós devemos sair lá fora, qual que é o nosso propósito de vida em relação a isso. E aí a gente vai dar continuidade nisso. Eu quero dar uma parada aqui, perguntar se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém tem alguma coisa a falar em relação a isso. Cadê o Grilo? Eu lembrei na hora de um versículo, se eu não me engano não
se é Paulo, que fala, como crerão se não há quem pregue? Não, como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Daí, preciosa é os pés daqueles que levam. São pessoas que a estima por Cristo está em alta, ele se considera precioso o evangelista, porque é a pessoa que é a primeira linha de frente. Você ser um anunciador de Cristo. E isso a gente tem que estar atento, porque as oportunidades estão a cada instante, a cada momento, e a gente tem que estar ligado com Deus para não poder perder essas oportunidades. Verdade. Então, amém? Então, eu queria responder, para o Mateus aí a pergunta dele, mas faz a pergunta de novo para ver se eu entendi mesmo, Mateus. Acho que era duas perguntas, né? Eu só lembro de uma, mas tudo bem. Meu Deus. Você perguntou se Deus criou Adão porque ele não tinha ninguém para poder julgar Satanás. Não é isso? Onde que você viu escrito? Aí me pegou. Foi num artigo, mas faz bastante tempo. Daniel. Daniel cita que no trono à direita de Deus, que é um trono bem simbólico, né? Sempre alguém importante fica sentado à direita, né? Na figura deles. Não tinha ninguém ao lado de Deus para poder julgar quem tinha pecado contra Deus antes. Era para ter alguém com ele, mas não tinha. Naquele tempo ainda, mas tinha-se a promessa, né, de Jesus ia vir, ele ia ocupar esse lugar. Então eu fico pensando que se Ele já está quase respondendo. Eu fico pensando que se tinha esse lugar, quer dizer que o homem ele deveria estar sentado nesse lugar antes, porque ele não tinha pecado também. Talvez ele não tivesse autoridade, eu posso estar falando bobagem, não tivesse autoridade para estar sentado do lado de Deus e julgar também. Mas aparentemente, pelo que está sendo discutido em Daniel, é que o homem tinha esse lugar, mas ele perdeu porque ele pecou. O homem ele tinha um lugar diante de Deus, ele tinha um lugar na presença do Senhor. O homem ele foi criado totalmente sem pecado, mas o homem ele foi criado por um motivo, para a glória de Deus. Não existe outro motivo. O Senhor ele não precisa de ninguém para poder fazer nada. O Senhor não precisa de alguém para ajudá-lo a fazer nada. Nesse dia, julgar. Deus criou o homem para a sua glória. Lá em Isaías 43:7. Abre aí a Bíblia. Como é que está escrito aí no sua Bíblia? Isaías 43:7. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então o Senhor que formou o homem, formou para quê? Para a glória dele. Para a glória dele. Então assim, o Senhor é a mesma coisa quando ele vai falar assim, se o barro pode falar com o oleiro alguma coisa, pode dar alguma opinião? Não. O barro, ele foi criado para ser o que é. O homem foi criado para ser homem. E por causa da misericórdia, do amor infinito de Deus, ele quis um relacionamento com o homem. Mas também Deus não precisa de se relacionar com o homem, não, porque ele tem um relacionamento muito bom com ele mesmo. A gente é que precisa muito uns dos outros, mas Deus ele nada precisa. E aí você lê lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Antes de Cristo, a Bíblia diz os que antes mais fizeram as obras boas serão julgados conforme as suas obras. Sim. E depois de Cristo, daí começa o julgamento quem aceita
a Cristo e é salvo, vai ser julgado conforme as leis de Cristo. Pinchon fala que nós temos um advogado. Esse advogado é Jesus, que conseguiu cumprir tudo aquilo que Deus fez, e esse advogado é quem vai nos justificar se nós aceitarmos por fé o que a gente fala, o Evangelho. Quem tem o poder para quê? Para a salvação. Amém. Olha aí a primeira parte do versículo 7, capítulo 11, verso 7. O homem, portanto, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Então, porque o homem é o que? A imagem e a glória de Deus. Criatura. O Senhor criou o homem, ele é um ser criado. Deus não é criado, o Senhor é. Ele não precisa, ele não depende, nós é que dependemos dele. Entende? Essa questão do trono é uma questão complicada, porque na verdade só existe um trono, né? Sim. Porque Deus é um só. E ao mesmo tempo. Mas é um só. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe, não. É muito complicado também. Deus não precisava mostrar a sua glória ao homem, porque ele já a tem e ninguém a pode tirar. Agora, além do homem ser criado para a glória, a Bíblia vai dizer também que há outros propósitos pelos quais Deus o criou. Porém, ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança, sendo o homem único. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 26. Não vou ler tudo, só não dá tempo. Então, tudo que foi criado por ele e para ele, conforme a sua vontade. Então, para que Deus criou o homem? Para ele. O que Deus criou? Para quê? Conforme a vontade, estava com vontade. Foi lá e criou o homem. Tem os propósitos. Deus sempre faz as coisas pensando profundamente, coisas que nós, com certeza, não alcançaremos jamais. Mas uma coisa que você tem que ter na sua mente: Deus não criou o homem para depender dele para alguma coisa, jamais. Nós dependemos de Deus. Deus não depende do homem para nada. Deus não tem um trono vazio que era do homem, não, esse trono nunca foi do homem. O homem ele teve o grande privilégio de ser criado à imagem de Deus e ter um relacionamento com o Senhor, a ponto de Deus estar lá todo fim de tarde para poder estar com ele. Esse era o grande privilégio. O homem tinha luz sobre ele, e era o que resplandecia nele. Na nudez ele nem se percebia, porque havia o quê? Luz sobre ele. Era a luz do Espírito Santo, a luz de Deus sobre a vida dele. Então ele não precisa, Deus não precisa do homem. E o homem é um ser criado por Deus, porque Deus o criou para a glória dele. Pensa sempre, todas as coisas que Deus criou foi para a glória de Deus. É muito grande. Eu fico imaginando o tamanho de Deus, ele é muito grande para a gente imaginar que ele criou um universo tão grande, colocou lá um tanto de bolinha, né? Que para Deus aquilo é bolinho, né? Coloca lá os planetas e isso, e as estrelas e todas essas coisas, e tudo para a glória dele. E quando a gente olha para essas coisas que são para a glória do Senhor, sabe qual que tem que ser a nossa reação? De alegria. Olha como o nosso Deus de gratidão. A gente é uma poeira da poeira, mesmo assim ele ama. E além do homem ser criado à sua glória, a Bíblia não diz se há outros propósitos pelos quais Deus o criou. Porém, ele criou sim a imagem dele. Conforme em Atos capítulo 17, 24 e 26. E Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários construídos por mão humana, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se de algo precisasse, pois ele é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. E um só sangue fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos previamente estabelecidos
e os limites da sua habitação. Eu acho que essa aí foi a resposta mais clara de todas, né? Consegue? Concorda? Mais claro? Amém. Então, lê lá agora, 1 Colossenses 1,16. Porque essa aqui, por si só, ela já responde. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que existem, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele. Agora vamos pensar numa coisa. Satanás foi criado? Foi. Então, pronto. Se ele foi criado, ele não, o Senhor tem poder total sobre ele. Pronto. Ele só faz o que faz porque o Senhor está permitindo, tem o tempo dele. O tempo que o Senhor quiser que dure todas as coisas, que já está tudo determinado, na verdade já está tudo escrito. E a gente só está aguardando todas as profecias serem cumpridas. Mas Satanás sabe que o tempo dele também já está chegando ao fim. E por isso ele quer confundir a igreja do Senhor, quer confundir a mente dos filhos de Deus, para que ele consiga arrebanhar mais pessoas, porque a luta de Satanás é contra as almas do Senhor, aquelas que são salvas, aqueles que estão lá já estão dele. Satanás não pode fazer, seja o que você pensar e imaginar contra Deus. Só que, vendo ele que Deus ama nós como criatura, ele tenta nos tirar, como ele tentou até os próprios anjos. E veja como é persuasivo, tá? Ele existe nele muita persuasão, porque desta forma eu acredito que ele deva acreditar que faça alguma coisa contra Deus. Sim. E não vai fazer jamais. Nunca vai fazer. Então ficou claro, Mateus? Ficou. O homem foi criado para quê? Para a glória de Deus. Deus não depende do homem para absolutamente nada. O Senhor, ele tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás. Satanás não faz nada. A gente vê lá no livro de Jó que ele teve que ir lá pedir permissão para Deus para fazer alguma coisa. Ele não faz nada sem que o Senhor permita. Quando Satanás ainda era um anjo nos céus, ele quis dar uma de bonzão contra Deus. Sim. Daí que ele foi derrubado. Foi expulso logo de uma vez, né? Então, olha só, a gente sabendo que o homem, então, criado para a glória, e que o homem, o que nós devemos fazer? Reconhecer o pecado e receber a dádiva da salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Reconhecer e glorificar a Deus com todos os seus caminhos. Guardar os seus mandamentos. Viver de maneira santa, digna e irrepreensível. Essa é a forma que nós devemos fazer, porque agora nós entendemos que nós fomos criados para a glória do Senhor. Amém? Amém. Posso fazer uma pergunta? Agora vai dar mais tempo, mas para ser respondido no próximo ponto. Eu tive uma conversa com um colega de trabalho, que ele também é cristão, né? E muitos tópicos a gente concordou. Só que teve uma coisa que eu percebi na isso, que eu fiquei pensando. Eu acho que do jeito que ele falou, não julgando, mas pelo estilo de vida que ele segue, eu acho que não tem muito sentido. Ele falou, o pecado não tem poder de separar a gente de Deus. Mas eu falo com ele que o que faz separação entre o homem e Deus é o É o pecado. pecado. É justamente o pecado. Então mostra para ele na Bíblia. Não, eu fui ao longo da conversa explicando para ele, né? Sem tentar entrar em debate mesmo, mas explicando para ele que, de certa forma, na verdade sim, né? O pecado tem poder. Tem poder. Não, o pecado ele não tem poder sobre o crente. Não. Ele não domina mais, porque você foi liberto. A gente está aprendendo isso em Romanos. Sim, nós fomos libertos. Romanos. Nós fomos libertos do pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Você pode dizer não. Essa é a liberdade. Sim. Porque a pessoa, quando ela está lá escrava, uma pessoa que está lá, que bebe todo final de semana, fala para ela para ficar sem beber. Por mais que ela não seja alcoólatra, ela não consegue. Sim. Entendeu? Então ela é o quê? Escrava.
Agora eu fui liberta da bebida. Pode aparecer um gradado, pode aparecer todas as bebidas do mundo, não me domina mais. Sim. Só que tem pessoas que, como está escrito lá em Romanos, né, que a gente está aprendendo, que usam daquela parte. Então se eu tenho graça, a graça veio porque tenho pecado, né? Aí eu passei. Superabundou a graça. Então quer dizer que se eu quanto mais eu pecar, então vou ter mais graça. Ou então se eu pecar, então Deus vai perdoar. Mas é exatamente essa Aí fala. usa dessa frase, que então o pecado não tem poder de me separar de Deus, porque Jesus veio, mas não é bem assim. Mas é essa Tudo fala é que lícito, Paulo. mas nem tudo me convém. Mas é essa fala que Paulo estava ali justamente reprovando deles, porque era essa pergunta. Então quer dizer então que quanto mais pecar, mais graça terá? Não, de modo nenhum. Por quê? Porque agora o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Então agora se aquilo que estava, se o pecado morreu, como que ele vai ter domínio sobre mim? Então o pecado não morreu. Então Ou a pessoa não nasceu de novo. você volta a escolher o pecado, que são as escolhas que nós temos, que não importa. A gente pode crer, mas se você, uma hora, você escolheu o pecado de novo, é como aquela casa adornada que volta tudo de volta. Você acha que não volta? Você limpa a casa, você limpa o corpo e tal, não tem nada a ver socialmente. A gente bebeu um negocinho, não, você volta tudo de novo. Mas aí a liberdade está exatamente nisso. Você escolhe pecar. Você escolhe. E o pior, A pessoa que está no mundo não está nem pensando se ela está escolhendo. Além dela ela só tá escolher pecando. pecar, ela ainda blasfema, porque ela fala que não tem nada a ver. a pessoa pensa assim, se Deus tem o poder de perdoar, então eu posso fazer. Tá. Eu posso fazer porque Deus tem o Conveniente, poder né? de perdoar. Não, ele tem poder de perdoar corações sinceros. Então, e a pessoa... Corações que verdadeiramente se arrependem. Não há perdão sem arrependimento, não. Tem que haver arrependimento. Genuíno. Genuíno. Não é qualquer Genuíno. coisa já me fez. E genuíno é Deus o que arrependimento, sabe, né? o arrependimento genuíno faz com que a gente não volte a pecar novamente. Sabe por quê? A gente sente vergonha de Deus. Ai, Deus, eu aqui de novo, não vai dar. Mas a gente lembra daquela passagem, não era nem Deus, era João Batista. E João Batista falou: quem vos ensinou a fugir da ira eterna, né? Porque ele estava vendo que eles estavam ali para batizar, não porque eles criam em Deus, não porque eles queriam servir a Deus, mas porque se falou que tem um juízo e isso evita um juízo, por que não fazer, né? Daí João Batista falou: produzimos frutos muda de vida, então, que é o fruto da santificação para você, para valer a pena. Mas A Bíblia é bem clara. Não Tá gravando. podem servir a dois senhores. Se você serve a Deus,